O que é a tokenização imobiliária, também chamada de tokenização dos imóveis? É a transformação de um ativo físico num ativo digital. Então, por exemplo, você tem um imóvel que está registrado no cartório e isso vai ser transformado num token digital. Quais são os objetivos desse instituto? O principal deles é a democratização do acesso às pessoas para que elas adquiram imóveis. Então, por exemplo, uma pessoa com R$ 1.000 pode se tornar proprietária da fração de um imóvel, o que no modelo tradicional isso seria raro de acontecer. E aí, a tokenização, ela se baseia em 3 elementos e pontos básicos, que são eles: a transparência, a rastreabilidade e também a eficiência, na medida em que ela usa o sistema de criptografia, que é como se fosse um embaralhamento de códigos e informações para evitar a sua desnaturação. O que a gente vê é que a legislação brasileira regulamenta a propriedade imobiliária a partir da Constituição, no seu artigo 236, que reforça desde a Lei dos Registros Públicos da década de 70, no sentido de que o sistema de registros públicos, além de ser uma atividade exercida em caráter privado por meio de delegação, ele é dotado de fé pública, ou seja, os atos registrais têm validade e têm efeito erga omnes, ou seja, têm efeito perante a toda a coletividade. Além disso, o Código Civil, no seu artigo 1245, no capítulo que trata dos direitos reais, ele vai falar que a propriedade imobiliária, ela se transfere mediante o registro do título aquisitivo no cartório de imóveis, além de, no artigo 208, exigir a escritura pública para formalização do negócio nos imóveis cujo valor esteja acima de 30 salários mínimos. E aí, a gente vai analisar uma situação concreta que aconteceu em agosto de 2025, em que a Confederação dos Corretores, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, junto com o Cresce, trouxe a resolução 1551, criando um sistema de transações imobiliárias digitais. Isso foi questionado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis e a Justiça optou por suspender essa resolução, entendendo que ela poderia estar criando um sistema paralelo de registros públicos e que isso iria ferir a segurança jurídica. Além do que, a Constituição estabelece que quem tem competência legislativa em relação a direito civil e registros públicos é a União. E as diversas corregedorias estaduais têm se manifestado no sentido de não dar prosseguimento a essa movimentação, exatamente porque busca resguardar a segurança jurídica dos registros. Então tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, decisões nesse sentido da negativa. Embora exista um provimento de 2021 no Rio Grande do Sul, que é o provimento 38, buscando regulamentar a matéria, mais especificamente no tocante à permuta de imóveis por tokens ou criptoativos.
E aí, então, para a gente se aproximar e aprofundar esse tema, é importante a gente destacar 4 termos técnicos. A gente tem o token, a blockchain, a gente tem os smart contracts e a gente tem também os agentes de custódia. Quando a gente pensa em token, a gente vai pensar então numa unidade digital que vai representar um investimento digital feito por alguém em que ele vai auferir renda ou resultados financeiros a partir dessa transação. A blockchain é entendida como a plataforma digital onde busca-se acontecer essas transações imobiliárias, em que ela é feita, por uma cadeia de elos com todas as informações ali constantes, e para isso são necessários os chamados contratos inteligentes ou contratos digitais, em que as partes assinam, declaram as suas intenções, validam aquela vontade, e isso é apresentado junto aos bancos e às instituições financeiras. Então, existem os agentes de custódia ou de garantia, que no momento seriam os bancos ou as incorporadoras. Seguindo aqui a nossa exposição, é importante também dizer que esse movimento já acontece na prática. Desde 2020, no Brasil, por exemplo, a gente já tem empresa privada fazendo uma movimentação nesse sentido. Alega, inclusive, que já fez mais de 70 movimentações, inclusive via registros públicos. De que forma? Por meio dos institutos da permuta e da alienação fiduciária. Inclusive, cito uma situação de uma sala comercial que tem mais de 9.000 proprietários, o que seria inclusive um recorde mundial. E no mundo, a gente também vê movimentações em países como Suécia, Emirados Árabes, União Europeia, já também buscando uma regulamentação sobre o tema. E o que a gente pode concluir? É inovador? É. É tentador? É. Mas é seguro? Até o momento, esse é o grande problema, porque a garantia da segurança jurídica é um pilar do nosso sistema legal e do nosso sistema registral. Então, como constou dessa decisão judicial de 2025, o registro público brasileiro, ele não é uma mera formalidade do sistema, ele é um requisito essencial para promover a transferência dos bens imóveis no nosso país. Registra aí. Se você curtiu, compartilhe e aguardo seus comentários.